Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre as vanguardas europeias e a Semana de Arte Moderna. Que a Semana de Arte Moderna teve forte influência das vanguardas europeias, que foram um movimento artístico-cultural que ocorreu na Europa no início do século XX. E esse movimento ele se estendeu para a literatura, para a escultura, para a pintura, também para música, entre outras formas de arte. As vanguardas artísticas, elas se destacaram por serem consideradas uma inovação, né? Então elas apresentavam uma irreverência em relação às manifestações artísticas anteriores. E nós vamos estudar algumas vanguardas que foram destaque, que foi o futurismo, o cubismo, expressionismo, surrealismo e temos também o dadaísmo. Esses movimentos, aqui no Brasil, tiveram forte influência para que a nossa Semana de Arte Moderna acontecesse, que nós vamos ver logo em seguida esse movimento da Semana de Arte Moderna no Brasil. Então nós vamos ver as primeiras vanguardas europeias e também o que elas representaram. Aqui nessa primeira parte da nossa aula nós vamos estudar cada uma delas. A primeira foi o expressionismo. O expressionismo ele surgiu em Dresden, na Alemanha, em 1905. É um movimento que ele teve como início uma publicação de uma obra que se chama O Grito, que ela representa um momento trágico, um momento de susto. Então, uma das características do expressionismo é a representação dos sentimentos humanos, então por isso que é chamado de expressionismo. E ela retrata não só as coisas boas, mas ela retrata principalmente as coisas ruins, o lado feio da humanidade, representa as mazelas, os problemas sociais. Portanto, nas obras do expressionismo, aqui no Brasil, nós vamos ver algumas do Cândido Portinari, por exemplo, que representam a seca, representam a morte. Então, por conta de representar esse lado trágico, esse lado de coisas negativas da humanidade, o expressionismo ele termina sendo um dos movimentos que levou a arte a representar o lado feio. Então, é como se o expressionismo ele representasse o que é de feio na humanidade, o que é ruim, o que é negativo. Então, nós vamos agora ver o cubismo. O cubismo foi um movimento artístico pautado na geometrização de formas, que também é chamado de abstracionismo. Surgiu em 1907 com a obra do Pablo Picasso, que geralmente nas pinturas dele ele representa formas geométricas, né? Os rostos, eles geralmente são um pouco deformado devido a essa representação geométrica. E na literatura vai surgir a questão da poesia concreta, que ela também representa formas geométricas. Temos também outra vanguarda europeia, que é o futurismo. Já no futurismo, quem encabeçou esse movimento foi o Filippo Tommaso Marinetti, que é italiano, e ele até publicou um manifesto, né, que ficou conhecido como Manifesto Futurista. Esse manifesto foi publicado, de certa forma, associado com a Primeira Guerra Mundial, que o Filippo Tommaso Marinetti, ele era filiado ao Partido Fascista na Itália, e ele dizia que uma maneira de mudar, de transformar o mundo era acabar com tudo que era passado, ou seja, era criar um novo futuro. E a guerra era uma dessas formas de acabar com o passado. É como se fosse acabar com tudo e iniciar com uma sociedade nova. Eles também cultuavam a velocidade, a tecnologia, a modernidade, então por isso que era chamado de futurismo. Temos também o dadaísmo. O dadaísmo foi um movimento que essa palavra, dadaísmo, era derivado da palavra dada, que de acordo com o seu criador, que foi o Tristan Tzara, significava nada.
Então, o movimento dadaísta, ele tem uma expressão assim de falta de lógica, né? Então, é um movimento ilógico. Portanto, ele era também considerado um movimento de muita irreverência, né? De transformação. E uma das características principais é a espontaneidade, a liberdade de expressão, a falta de racionalidade e também o que é absurdo, retratar coisas absurdas. Quando eles falavam em produzir um poema dadaísta, por exemplo, como era um poema dadaísta? É você pegar palavras aleatórias, poderia ser de um jornal, recortar, e montar fazendo como se fosse um sorteio, né? Pegava a palavra e de acordo com como que ela fosse saindo, você ia montando o texto. Então seria uma base aí do dadaísmo. A falta de lógica, a falta de racionalidade. E por último, nós vamos ver o surrealismo. O surrealismo, né, essa expressão surreal, quer dizer aquilo que está fora da realidade. Surgiu em 1924 em Paris, liderado pelo artista André Breton. Esse movimento ele era pautado no subconsciente, tinha um pouco influência da psicanálise, do Freud, questão de retratar aquilo que está fora da nossa realidade. Aqui no Brasil nós temos alguns autores que sofreram influência dessa vanguarda, né? O Murilo Mendes, o Oswald de Andrade, temos também a Tarsila do Amaral, Ismael Neri, entre outros. Agora, nós vamos ver a Semana de Arte Moderna. E a Semana de Arte Moderna, ela está diretamente ligada às vanguardas aqui no Brasil, né? Porque os autores, os artistas que organizaram a Semana de Arte Moderna, eles todos foram para a Europa, eles fizeram parte de movimentos lá, então eles sofreram grande influência dessas vanguardas. A Semana de Arte Moderna, por que ela foi chamada dessa forma? Porque ela também é chamada Semana de 22, porque ela é organizada para comemorar o centenário, né, ou seja, 100 anos da independência do Brasil, que foi no ano 1822, e a Semana de Arte Moderna em 1922. Foi organizada, né, para ser realizada no Teatro Municipal de São Paulo, do dia 11 a 18 de fevereiro. Esse movimento contou não só com literatura, recitais, mas também com exposição de obras de arte, com música, escultura. Então foi um evento grandioso, só que ele não teve a mesma a repercussão que os organizadores esperavam. Teve bagunça, né? Teve a sociedade que era conservadora repudiou esse evento, porque era um evento com obras que eles não estavam acostumados, né? Então, de certa forma, chocou a sociedade paulista. E alguns escritores, eles foram criticados, né? Mas eles continuaram o movimento, né? Então, esse movimento aí da Semana 22 foi um movimento que deu origem ao modernismo no Brasil. Por isso que ele representou uma renovação social e literária aqui no nosso país. Vamos ver alguns artistas, algumas figuras centrais que encabeçaram esse movimento. O Mário de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Cavalcante, entre outros. E temos aqui os cartazes e a revista, né, um catálogo que representou aí a Semana de Arte Moderna. Algumas características da Semana de Arte Moderna, né, foi a ausência de formalismo, temos também a ruptura com o tradicionalismo, com o academicismo, crítica ao modelo parnasiano que vigorava na época, influência das vanguardas artísticas europeias, valorização da identidade nacional brasileira, fusão das influências externas com os elementos brasileiros, experimentações estéticas, temos também a liberdade de expressão. Eles viram que na nossa literatura as pessoas se apegavam ao modelo de uma escola literária e eles queriam que no modernismo fosse algo que ninguém tivesse preso a esse rigor, né, a essa tradição. Também temos também a aproximação da linguagem dos textos com a linguagem informal, ou seja, havia como se eles estivessem buscando quebrar esse abismo entre uma norma culta que vigorava, né, nos poemas e nos romances da época,
e como as pessoas se expressavam no seu dia a dia. Então a linguagem se tornou uma linguagem mais popular. Por último, temos também as temáticas nacionalistas e do cotidiano. Aí nós temos também uma imagem que representa os artistas que aqui temos uma foto de inauguração dessa Semana de Arte Moderna, que foi um movimento, como eu falei, um movimento que veio para quebrar a tradição na literatura brasileira, na arte, de modo geral, porque a Semana de Arte não foi apenas para a literatura, mas foi de modo geral. Então, Semana de Arte Moderna, ela estava se referindo a tudo que era arte, uma inovação, né, ao que havia anteriormente.